Parlamentares aprovam mais de 10 projetos de lei durante a sessão plenária de hoje. Entre eles, o que cria o Comitê de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Deputado Tony Medeiros pede a realização de audiências públicas para debater regularização fundiária no município de Iranduba. E você também vai ver no Alian Notícias de hoje. Deputada Conceição Sampaio cobra do Judiciário maior celeridade na entrega de intimações destinadas a agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. Deputado Marcelo Ramos denuncia a nomeação de tenente-coronel como comandante regional da PM, acusado de envolvimento no caso Moa, que terminou na cassação do então deputado Wallace Souza. E ainda, deputado Orlando Cidade cobra da União a liberação de áreas florestais para a exploração de madeira no estado. Boa noite. Durante a ordem do dia desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa aprovou mais de 10 projetos de lei, entre eles o que estabelece normas para a criação do Comitê de Prevenção à Gravidez na Adolescência e o que institui a Semana Estadual de Promoção Social. Depois do pequeno expediente, a pauta foi invertida e os parlamentares iniciaram a ordem do dia para apreciação de projetos de leis. 10 de autoria dos próprios deputados, todos foram aprovados por unanimidade. O de número 296 de 2011, de autoria do deputado Vicente Lopes, obriga a aplicação de teste vocacional aos alunos do ensino médio das redes pública e particular do Estado. O projeto 359, de autoria do deputado Marcelo Ramos, estabelece normas para o transporte de veículos e embarcações em todos os portos do Amazonas. Já o projeto 16 de 2012, de autoria do deputado Tony Medeiros, institui a medalha Índio a Juricaba. De autoria do parlamentar Juta Afonso, o projeto 132 obriga os condomínios, edifícios residenciais, shoppings, centros comerciais e hotéis a manterem lixeiras para a coleta seletiva. O projeto 164, do deputado Vanderlei Dallas, institui a Semana de Promoção da Saúde Bucal. 2 projetos da deputada Conceição Sampaio foram aprovados. Um dispõe sobre a política estadual de atenção à saúde do homem e outro sobre normas para a criação do Comitê de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Com relação a esse comitê para combater a gravidez na adolescência, é justamente uma necessidade que nós temos. Nós temos várias ações públicas que já são realizadas, mas nós precisamos unificar essas ações, precisamos ter um comando dessas ações e é isso que está sendo proposto através desse projeto aprovado nesta casa. Em relação à saúde do homem, a gente tem que chamar a atenção, tem que lembrar que um homem saudável, ele rende mais no trabalho, ele vai ter muito mais disposição e principalmente lembrar que nessa semana a gente tem que trazer a questão da próstata, que ainda muita gente ainda tem muito preconceito em falar sobre a próstata, sobre o toque, que é um exame tão importante, que não tem que ficar sendo falado com ironia, ao contrário, eu acho que é garantir a vida dos nossos companheiros, é isso que nós queremos. E essa semana ela vai servir para isso. O primeiro vice-presidente da Alian, deputado Belarmino Lins, que presidiu a votação, destacou a aprovação de outros projetos. Eu destacaria o projeto que reorganiza o fundo do Tribunal de Justiça com relação ao reaparelhamento proveniente das certidões de nascimento e certos notoriais, que dá uma nova dinâmica e oportuniza a direção do tribunal em aplicar em programas orientados pela presidência, pelo colegiado do tribunal, programas que venham exatamente atender às suas demandas. É uma prerrogativa do tribunal, como poder independente, harmônico entre si, mas independente na sua estrutura administrativa e financeira, e que, por ordem do Poder Legislativo, se constitui numa tradição exatamente não promover alterações que representem modificação daquilo que o Poder Judiciário estabelece, que são as questões de interna corporis. É uma questão de princípio, tanto com o Tribunal de Justiça, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, porque eles têm as autonomias e sabem o que é melhor para eles e aonde eles podem alcançar. Um outro destaque é a aprovação do projeto de lei do Poder Legislativo, onde corrige distorções e assegura a remuneração de 10% aos servidores do quadro permanente, efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas, que ao longo de 3 anos não sofriam alterações salariais.
Ainda na ordem do dia, 3 projetos foram promulgados. O Congresso Nacional discute o projeto de lei que disciplina a terceirização de serviços em todo o país. A proposta está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Porém, a reunião da CCJ teve que ser adiada por conta da invasão do plenário por manifestantes que são contra o projeto. A terceirização tem sido uma prática cada vez mais comum nas empresas brasileiras. Ela ocorre quando a companhia contrata uma outra para a prestação de um serviço interno, como a limpeza de escritórios ou a segurança patrimonial. O principal objetivo desta medida é a redução de custos e facilitar o gerenciamento da mão de obra. A legislação atual restringe a prática quando se trata da contratação de profissionais para atividade fim, ou seja, um banco não pode utilizar bancários terceirizados, por exemplo. Porém, um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional visa eliminar essa restrição, o que gerou a reação de movimentos sociais, argumentando que a medida enfraquece os trabalhadores. O deputado José Ricardo, líder do PT na Aleam, é contra o projeto e apoia as reivindicações das centrais sindicais. A questão é que quando você terceiriza, e essas empresas terceirizadas, nem sempre elas cumprem 100% a legislação que ampara e garante direitos aos trabalhadores. A gente percebe isso na iniciativa privada, nessa terceirização, onde os valores pagos aos trabalhadores cada vez são menores, e também no setor público. No setor público a gente já tem a terceirização muito presente, como aqui no estado do Amazonas, onde na área da saúde você tem empresas terceirizadas executando uma função que teoricamente teria que ser de funcionário de carreira. O deputado Adjunto Afonso é favorável à proposta, mas com ressalvas. O parlamentar argumenta que é necessário se definir critérios mais rígidos para essa contratação, especialmente quando envolver o serviço público. Contratação ter alguma forma de seleção, alguma forma, mesmo que não seja como é hoje o concurso, rígido, mas que possam ter alguns parâmetros de que as pessoas não possam colocar ali pessoas que não sejam capacitadas, pessoas que não sejam identificadas com aquele serviço, né, que tem uma seleção, digamos, até de currículo, né, mas que a pessoa possa se identificar. A proposta, que estava na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, foi retirada de pauta após a invasão de manifestantes contrários ao projeto no plenário em que se reunia a CCJ. Segundo o presidente da comissão, deputado federal Décio Lima, do PT, o projeto será apreciado após um acordo que deve ser firmado entre o relator, o governo e os sindicatos. A presidente da Comissão da Mulher, deputada Conceição Sampaio, e representantes do Poder Executivo Estadual pedem maior celeridade ao Judiciário na entrega das intimações contra agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. A lei determina um prazo de 48 horas para a entrega do documento junto ao agressor, mas, de acordo com a deputada, o prazo não está sendo cumprido. A presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso da Assembleia do Estado, deputada Conceição Sampaio, acompanhada da secretária de Governo, Rebeca Garcia, e da secretária executiva de Políticas para as Mulheres, Márcia Álamo, estiveram na manhã de terça-feira no Tribunal de Justiça para cobrar mais celeridade quanto às entregas das intimações contra agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. Segundo a comissão que defende as mulheres no Amazonas, as expedições dos cumprimentos dos mandados contra esses agressores levam em média de 40 a 80 dias para serem entregues, o que facilita o aumento de ameaças contra as vítimas. A entrega dessa intimação à pessoa agressora, ao homem agressor, demora muito. Você precisa fazer com que haja celeridade na entrega dessa intimação, porque se demora muito, esse agressor pode achar, não, a justiça está falha, então eu posso ir lá, posso agredir de novo minha companheira, posso até matá-la. A Lei Maria da Penha garante que as intimações sejam entregues no máximo em 48 horas. Mas que, de fato, o tempo não vem sendo cumprido por parte dos oficiais de justiça. A Lei Maria da Penha tem demonstrado que nós precisamos de eficiência no cumprimento da lei. E o que acontece? O trabalho do oficial de justiça não é um problema do Amazonas, mas o Brasil todo foi demonstrado através de uma pesquisa que aí tem um gargalo no cumprimento da lei. Ainda de acordo com a deputada, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, se mostrou preocupado com a situação e disse que pedirá um efetivo de pelo menos 5 oficiais de justiça para trabalharem diretamente nos ofícios relacionados à Lei Maria da Penha, garantindo assim maior celeridade nas entregas de documentos.
A Câmara Federal aprovou por unanimidade o fim do voto secreto para todas as decisões na última terça-feira, 3 de setembro. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o voto secreto foi extinto no início do mês de julho. Parlamentares da ALEAN avaliaram como positiva a decisão da Câmara, principalmente depois de ter rejeitado a cassação do deputado rondoniense condenado pelo Supremo Tribunal Federal. A proposta de emenda à Constituição 349 de 2001 dispõe sobre o fim do voto sigiloso para todas as decisões da própria Câmara, do Senado, do Congresso, das Assembleias Legislativas Estaduais e ainda as discussões das câmaras municipais. Depois de toda a repercussão negativa por não cassar o deputado federal Natan Donadon, sem partido de Rondônia, que foi condenado a 13 anos de prisão pelo Superior Tribunal Federal por desvio de verba pública e improbidade administrativa, a Câmara aprovou a PEC 349 por unanimidade. 452 deputados decidiram pelo fim do voto secreto. A PEC do fim do voto sigiloso já havia sido aprovada em primeiro turno na Câmara em 2006 e estava em tramitação há 12 anos. Para parlamentares da Assembleia Legislativa, a proposta já deveria ter sido aprovada antes e a manutenção do mandato do deputado preso Natan Donadon contribuiu para a apreciação da matéria. Antes tarde do que nunca, não é? Eu acho que quando a população pressiona, e tem que pressionar, porque é a população que nos delega, que nos dá o mandato, que nos dá uma procuração para a gente representar, tem que pressionar sempre. Certamente, se não tivesse acontecido o caso do deputado lá de Rondônia, do Donadon, certamente o Supremo tivesse anulado a sessão, eles teriam se acomodado. Mas antes tarde do que nunca. Os parlamentares não cassaram, protegidos sob o manto do voto secreto, mas a população reagiu duramente. E eu espero que o Congresso Nacional tenha ouvido a voz que vem das ruas, sob pena das próximas manifestações serem ainda mais radicalizadas, porque, na verdade, quando tomam uma atitude como essa, eles são os verdadeiros vândalos da nação, e não aqueles que radicalizam nas manifestações populares. O próprio presidente da Câmara admitiu isso, que foi o resultado desastroso da votação em relação à cassação do Natan Donadon, que provocou essa decisão nele de apressar a votação da emenda do voto secreto, que nós aqui nos antecipamos, porque entendemos que isso é inexorável. Ficou patente, porque agora ninguém assume que votou a favor do Donadon. Todos os deputados federais, quando são procurados pela imprensa, eles dizem não, que eles votaram pela cassação, eles estão cobertos pelo manto do voto secreto. Muitos que votaram para proteger o bandido, o criminoso, hoje, como não podem ser revelados os seus votos, não há um mecanismo de revelação dos votos, eles dizem que votaram pela cassação, para tentar posar de bons moços diante da opinião pública. O deputado Cabo Maciel acredita que a decisão não deixa de ser uma resposta às manifestações realizadas nos últimos meses em todo o Brasil. Eu creio que o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Executivo no Brasil precisa aprender com o povo. A população ela fez várias manifestações no país todo, expressando a sua insatisfação com algumas atitudes por parte do Congresso Nacional, Câmara Federal, as Assembleias dos Estados. E aí a população demonstra isso. Creio que as manifestações tiveram uma participação muito forte, referente a esse projeto que estava há 12 anos parado, e agora veio e foi aprovado a extinção do voto secreto na Câmara Federal. Eu entendo que os parlamentos precisam se modernizar, tem muitas coisas que podem sim acabar, e aí eu não tenho dúvida que a população tem tido uma parcela de colaboração e contribuição muito forte para que as câmaras e as assembleias se posicionem melhor referente a essas manifestações. Segundo o líder do PT, José Ricardo, a população precisa saber como votam os parlamentares, já que eles foram eleitos pela própria sociedade. A sociedade votou para escolher parlamentares e quer saber depois o que o parlamentar está fazendo, como ele está votando, qual é o posicionamento dele em todas as matérias. Então a posição do parlamentar ela tem que ser aberta, clara, transparente, não secreta. Então a extinção agora do voto secreto nos parlamentos é um grande avanço, é uma vitória da sociedade, que quer saber como o determinado deputado vai votar em relação a questões polêmicas, como é o caso de cassação, de parlamentares, uma questão variada que envolve o Executivo. Então aqui a Assembleia avançou, que já extinguiu,
E agora o Congresso Nacional está indo pelo mesmo caminho. É um clamor da sociedade, é uma pressão da sociedade e é o correto. O parlamentar tem que fazer as claras, principalmente aquilo que é de sua competência. A transparência é o primeiro instrumento para o exercício da cidadania. Não é justo que uma votação como essa acabe e a população não saiba quem votou a favor, quem votou contra. Um parlamentar, ele age em representação. O artigo 1º da Constituição, o parágrafo 1º do artigo 2º é claro. Todo poder emana do povo e é exercido por intermédio dos seus representantes. Portanto, nós somos intermediários da vontade popular. Nada mais justo de que os titulares do poder, que é a população, saibam como cada deputado votou em cada uma das matérias que tramitam na casa. O deputado pelo PTN, Orlando Cidade, destacou o avanço da Assembleia Legislativa do Amazonas ao antecipar e aprovar o voto aberto no mês de julho. Esse já é um assunto que já vem sendo discutido há algum tempo. Como aqui na Assembleia Legislativa já decidiu com o fim do voto secreto, nós já decidimos e já está regulamentado aqui. E isso vai se expandir em todo o território nacional. E agora, com a aprovação na Câmara Federal, com certeza todos os estados irão adotar a mesma medida que a Assembleia Legislativa do Amazonas já adotou. A PEC aprovada na Câmara agora segue para a votação no Senado Federal. E o deputado Marcelo Ramos denunciou em tribuna a nomeação do tenente-coronel Felipe Arce Rio Branco como comandante do Comando de Policiamento Regional Oeste da Polícia Militar do Estado. O parlamentar lembrou que o tenente é alvo de inúmeros processos envolvendo o tráfico de drogas, falsificação de documentos, além de envolvimento no caso Moa, que terminou com a cassação do então deputado Wallace Souza. O presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, deputado Cabo Maciel, entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que garantiu a anulação da nomeação. Em discurso, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, questionou a nomeação do tenente-coronel Felipe Arce Rio Branco para ser o titular do Policiamento Regional Oeste da corporação, decretado pelo comandante-geral da PM, Coronel Almir Davi. A indicação consta no Boletim Geral número 188 da PM. Marcelo Ramos classificou a nomeação como mais um ato equivocado do coronel Almir Davi, em alusão à tentativa de condecorar o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, acusado de ligação com rede de pedofilia no município, com a medalha Tiradentes, a mais alta comenda da Polícia Militar. O tenente-coronel Felipe Arce, em 2005, foi condenado na Operação Centurião, preso por tráfico de drogas e participação em grupos de extermínio. Em 2009, foi condenado no caso Moa, também por tráfico de drogas e grupo de extermínio. Em 2009 ainda foi condenado pela Justiça Federal num crime de falsificação de certidão do INSS e participação de empresas de vigilância privada. E, obviamente, quem tem uma ficha corrida dessa não pode comandar uma tropa da Polícia Militar do Estado do Amazonas. O parlamentar anunciou que irá acionar o Ministério Público para que o órgão pressione a conclusão dos processos administrativos ainda em aberto na Polícia Militar sobre o tenente-coronel. A nomeação de Felipe Arce para o comando do CPR Oeste também não agradou o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel. O parlamentar classificou o ato do comandante Almir Davi como um equívoco e cobrou melhor assessoramento técnico ao órgão. Cabo Maciel anunciou ainda a anulação da nomeação do tenente-coronel Arce. Eu creio que o que está faltando para o coronel Davi é assessoria. Eu mantive contato com o mesmo e o ato vai ser desfeito. Ainda hoje será desfeito o ato da nomeação do coronel Arce. O Comando de Policiamento Regional, conhecido como CPR, subdivide a polícia em 4 grandes regiões e não comanda diretamente uma tropa, mas sim funcionando como um comando de fiscalização dentro da região. O deputado Vanderlei Dallas defendeu o projeto de lei de autoria dele que dispõe reserva de 10% do total das vagas de estágio previstas em convênios e contratos firmados pela administração pública para pessoas com deficiência. O texto da matéria diz que as vagas serão destinadas aos candidatos que estejam cursando o ensino médio ou o ensino superior no Amazonas. No Brasil, a inclusão do portador de deficiência no mercado de trabalho vem crescendo constantemente. Um exemplo disso são as leis que visam proteger o portador de deficiência física nas relações de trabalho, objetivando a efetiva integração social. Entre as normas estabelecidas atualmente está o artigo 203 da Constituição Federal, que estabelece a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de necessidades especiais e a promoção de sua integração à vida comunitária.
Outra lei é a Federal 7.853/89, que determina ao poder público e aos seus órgãos assessorar a estas pessoas no pleno exercício dos seus direitos básicos para proporcionar o seu bem-estar social e econômico. Pensando em todos esses direitos, o deputado Vanderlei Dallas criou o projeto de lei 305/2011, que visa reservar 10% do total de vagas de estágio para deficientes em órgãos e entidades da administração pública do Amazonas. De acordo com Dallas, o objetivo da proposta é beneficiar esta parte da população, proporcionando mais oportunidades no mercado de trabalho. Sabendo que há um compromisso do governador Omar, da primeira-dama Nejme, em trazer um social para as pessoas com deficiência, é uma coisa que o Omar tem sempre falado, que ele respeita muito as famílias que têm pessoas em seus quadros de família, um filho, uma filha, um parente que tenha deficiência, ele quer ajudar. Pensando nisso, eu fiz esse projeto de lei para que essas pessoas também possam entrar no mercado de trabalho com dignidade, oferecendo 10% desses estágios para essas pessoas. O parlamentar afirmou ainda que o projeto tramita na Assembleia Legislativa desde outubro de 2011 e aguarda ser incluído na pauta de votação para que seja aprovado. E no próximo bloco, o deputado Tony Medeiros pede realização de audiência pública para debater regularização fundiária no município de Iranduba. E mais, deputado Orlando Cidade cobra da União a liberação de áreas florestais para a exploração de madeira no estado. É o que você vai ver em instantes. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A regularização fundiária foi tema de debates na tribuna da Casa Legislativa durante a manhã desta quarta-feira. O deputado estadual pelo PSL, Tony Medeiros, cobrou a regularização fundiária para o município de Iranduba. De acordo com o parlamentar, a quantidade de terrenos invadidos no município aumentou após a inauguração da Ponte Rio Negro. O deputado cobrou dos governos federal, estadual e municipal a resolução do impasse, já que as terras pertencem à União. De acordo com o deputado estadual Tony Medeiros, a regularização de terras no Amazonas é uma questão que ainda está longe de ser resolvida. O parlamentar citou como exemplo o município de Iranduba, que após a construção da ponte sobre o Rio Negro, passou a ter ocupação desordenada e enfrenta problemas de regularização fundiária, já que a maioria das terras pertence à União, o que tem prejudicado o desenvolvimento do setor primário no estado. O maior problema de quem vive hoje na área rural do estado do Amazonas é justamente a questão da regularização das suas terras. Não consegue ter o título, não consegue financiamento, não pode investir em novas tecnologias e com isso fica relegado a uma agricultura familiar. Quando você vai para a área urbana, o mesmo problema, nós temos municípios, existe a questão do Iranduba, por exemplo, quando a prefeitura emitiu alguns títulos em cima de terras públicas federais e a AGU entende que só pode ser doadas as terras quando houver anulação desses títulos. E esse não é só um problema do Iranduba, esse é um problema de Presidente Figueiredo, esse é um problema terras públicas federais, um problema do Rio Preto, da Eva, da Vila Amazônia em Parintins, de Santo Antônio do Matupi, Manicoré e de tantos outros municípios. Em parte, a deputada estadual Vera Lúcia Castelo Branco e o deputado Wilson Lisboa reforçaram a necessidade de regularização fundiária, já que os pequenos produtores rurais precisam conseguir financiamento junto a instituições financeiras, o que só é possível com a titularidade das terras. Enquanto perdurar esta situação, o nosso Estado não vai a lugar nenhum. Não adianta falar em desenvolvimento regional, desenvolvimento do Estado, não adianta, porque não vai. Nós estamos presos a esse ferrolho aí, não tem como, ele emperra toda e qualquer ação visando o desenvolvimento. Primeira coisa que ele emperra e que nós sabemos que dói muito
né, para nós, para os nossos agricultores, para os nossos trabalhadores do campo, tanto da agricultura quanto da piscicultura, é a questão dos vultuosos recursos que o governo federal está sempre a anunciar, que recursos esses que estão disponíveis, né, para a agricultura familiar, para a piscicultura e outras modalidades. Só de vida pública, deputado Tony, eu já tenho 30 anos. Com mais uns 20 e tanto de medicina lá, vai-se lá 47 anos. E a mesmice continua. Isso que Vossa Excelência traz, inúmeras vezes já foram produto de discussões em reuniões de prefeitos, em reuniões de Secretaria de Estado, de Produção, de Secretaria de Desenvolvimento, está entendendo? E a coisa não caminha, deputado Tones. É uma vergonha quando Vossa Excelência diz que nenhum, e não existe mesmo, ninguém tem título definitivo, nenhum município tem título definitivo e nem área demarcada. Dizendo assim, aqui está a área demarcada de propriedade do município de Parintins. Aquele mapa que nós temos é um mapa virtual, deputado Tones, ele não é real. E é por isso que a Comissão de Divisão Territorial tem que pôr um fim nisso para que essa frente parlamentar da deputada Vera possa, com Vossa Excelência, fazer a parte política e a parte fundiária. Nós temos que ter corpo, cabeça, corpo e membros, coisa que nós não temos. Quem também se manifestou favorável à discussão do tema foi o deputado estadual Conceição Sampaio. Porém, a parlamentar ressaltou que são necessárias medidas concretas para resolver o problema. Nós precisamos fazer com que o setor primário seja, através dele, a garantia de geração de renda para o nosso homem do campo, para a mulher do campo. Agora, os entraves são muito grandes, né? A gente vê aí, se falar da piscicultura, é só perceber o quilo da ração para você ver a própria dificuldade. Na hora que essa pessoa vai em busca de um financiamento, ele tem um outro grande obstáculo, porque o banco, para financiar, precisa de uma garantia. A garantia é a terra. Mas como dar essa garantia se você não tem a titulação? Então, o governador Omar tem se preocupado muito com isso, tem procurado resolver essa situação. Na cidade de Manaus, muitas pessoas passaram já a receber o seu título, mas entendo que essa preocupação trazida pelo deputado Tony Medeiros, ela precisa não só fazer parte de um discurso, como tem sido feito muito nesta casa, mas de ações concretas, como aqui está sendo proposto pelo próprio deputado Tony, deputado Orlando Cidade, a frente parlamentar em defesa aí, dessa titulação. Já Orlando Cidade cobrou do Ministério de Desenvolvimento Agrário, através do programa Terra Legal, a atuação mais efetiva no Amazonas, como já ocorre em outros estados. O governo do estado tem se mobilizado para documentar as terras estaduais. Há uma demanda muito grande para esse ano, até o final do ano, o governador entregar mais de 10 mil títulos definitivos aos produtores rurais. Isso é uma alavancagem muito grande. Mas o governo federal, em contrapartida, há 20 anos atrás que não entrega sequer um título definitivo. Tem aí, através do programa Terra Legal do governo federal, mas que está muito tímido a sua chegada aqui no estado do Amazonas, fazendo com que o produtor rural, aquele que precisa da documentação do seu lote, não consiga recursos, inviabilizando seus projetos no interior. Tony Medeiros comunicou que solicitará a realização de uma audiência pública na Casa Legislativa para debater o tema. Após a decisão do governo federal em permitir a extração de madeira em uma área com 1 milhão de hectares no estado do Pará, o deputado Orlando Cidade cobra da União uma medida semelhante para o Amazonas. O parlamentar acredita que o manejo sustentável da madeira pode se tornar uma importante fonte de renda para os amazonenses. O deputado Orlando Cidade criticou a política adotada pelo governo federal para a concessão de licença ambiental para a exploração de madeira na região amazônica. Enquanto o estado do Pará obteve autorização para explorar 1 milhão de hectares de mata nativa, o Amazonas continua impedido de realizar a extração de madeira. Segundo o parlamentar, a atividade poderia ser explorada de forma sustentável, preservando a floresta e gerando emprego e renda para os habitantes locais. Gostaria muito
que o governo federal desse a mesma atenção ao estado do Amazonas, que aqui é o engessamento. Nós somos o maior estado da federação em território, onde tem a maior parte do território do Amazonas é da União. Ela deveria dar esse tratamento, o governo federal deveria dar esse tratamento para que pudesse renascer, reviver a indústria madeireira no estado do Amazonas. Eu não estou falando em desmatamento, estou falando em extração de madeira sustentável, extrair como faz o Panamá, como faz o Canadá, como faz outros países grandes produtores de madeira. O parlamentar também destacou que a criação de grandes parques nacionais muitas vezes se torna um entrave para o desenvolvimento econômico da região. Na manhã desta quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente da Casa, presidida pelo deputado Luiz Castro, se reuniu para analisar e votar várias propostas de projetos de leis e requerimentos que solicitam a realização de reuniões públicas. Dentre os projetos analisados está a realização da Conferência Estadual de Meio Ambiente e de audiência pública conjunta com a Prefeitura de Maués para discutir a questão do esgotamento sanitário e a destinação de resíduos sólidos do município. Um dos projetos aprovados de autoria do presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, Luiz Castro, refere-se à escolha de uma árvore que represente cada município do estado. A proposta recebeu parecer favorável da deputada Conceição Sampaio. Também foi aprovada a realização de audiência pública em parceria com a Prefeitura de Maués, para debater sobre esgotamento sanitário e resíduos sólidos no município. A gente julgou alguns pareceres, um parecer do projeto de lei de minha autoria que estabelece a árvore símbolo. Cada município do Amazonas vai escolher uma árvore símbolo do município, com a participação dos estudantes, com o envolvimento dos órgãos ambientais, das câmaras municipais, da prefeitura, motivando a educação ambiental, motivando o conhecimento, motivando gincanas que cheguem na escolha de uma árvore que vai ser adotada como símbolo de cada município do estado do Amazonas. O meio ambiente somos todos nós, então é preciso sim que nós tenhamos dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, novos hábitos. E o que está sendo proposto hoje através da Comissão do Meio Ambiente, nessa iniciativa do deputado Luiz Castro, que preside muito bem essa comissão, é justamente fazer com que os municípios do Amazonas possam participar, fazendo com que plantar uma árvore passe a ser uma decisão de cada pessoa. Essa é uma prática que nós já vimos acontecer aqui no município de Manaus no ano passado, durante uma visita da Comissão do Meio Ambiente. Nós tivemos a chance de ver numa escola uma árvore plantada já através do trabalho que a Comissão do Meio Ambiente realiza aqui na Assembleia do Amazonas. O projeto de autoria do Instituto Amazônico da Cidadania, que visa discutir a revitalização e saneamento de igarapés da cidade, também foi aprovado pela comissão. José Ricardo, deputado estadual pelo PT, solicitou que também fosse incluída na pauta o debate sobre o tratamento de esgoto nas áreas abrangidas pelo Prosamin. Nós temos aí esse programa do Prosamin, onde, pelo que a gente tem conhecimento, nenhuma etapa ainda foi concluída efetivamente, a primeira e a segunda. A segunda está em andamento, a primeira aparentemente parou, e nós precisamos saber, porque são empréstimos volumosos e, ao mesmo tempo, recursos para sanear o igarapé. E você tem, portanto, essa questão operacional, administrativa. A outra relacionada ao próprio esgoto, porque o projeto aparentemente contemplava também as ligações de esgoto nas residências e depois o tratamento, para evitar de jogar o esgoto para o igarapé. Então, a audiência também tem que trazer resposta em relação a essas questões. Foram analisados ainda e juntados em substitutivo os projetos de lei de autoria da deputada Conceição Sampaio e Chico Preto, que tratam sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Uso da Sacola Retornável, e o de autoria dos deputados Abdala Frache e Chico Preto, que tornam obrigatória a disponibilização por supermercados e estabelecimentos congêneres de sacos de papel para embalagem de produtos e proibição do uso das caixas de papelão. E para atender a demanda da população durante o feriado prolongado, os serviços de saúde do estado e do município devem funcionar normalmente durante os 3 dias. Já o transporte público sofrerá algumas alterações para quem quiser assistir os tradicionais desfiles de 7 de setembro. Os shoppings também funcionarão em horários diferenciados. Mais detalhes com a repórter Priscila Sena.
No dia 5 de setembro, será celebrada a elevação do Amazonas à categoria de província. No dia 7, a independência do Brasil. Por conta dessas comemorações, algumas alterações serão realizadas nestas datas na circulação do transporte coletivo e nas unidades de saúde do Estado. De acordo com a Suzan, nos feriados do dia 5 e 7, todas as unidades de emergência e urgência do Estado funcionarão normalmente. Já nas unidades básicas de saúde, saúde da família, policlínicas, Centro de Atenção à Melhoridade, os CAIMs, e de Atenção à Criança, o CAIC, ambulatórios e farmácia gratuita, suspenderão os atendimentos nesse período, retornando na segunda-feira, dia 9. Já o SOS Vida cumprirá a agenda previamente marcada de remoção de pacientes para a realização de alguns procedimentos, como é o caso da hemodiálise. Para o transporte público, as alterações no itinerário nos dias 5 e 7 serão nas linhas que circulam nas proximidades do Sambódromo por conta dos desfiles cívico e militar. Será interditada parte da Avenida Constantino Neri e as ruas Lores Cordovil, Pedro Teixeira e Alameda do Samba. Além disso, os ônibus que circulam nas avenidas Torquato Tapajós e Constantino Neri serão desviados para Djalma Batista. Pelo menos 20 fiscais da SMTU estarão no local para averiguar o cumprimento do itinerário planejado e para orientar motoristas e usuários do transporte urbano. Priscila Sena para o Alean Notícias. Deputado Tony Medeiros apresenta requerimento ao governo do estado pedindo a construção de escolas públicas nos municípios de Parintins e Barreirinha. Deputado Sinésio Campos participa de audiência pública em Brasília para discutir sobre o potencial mineral do Amazonas. E mais, deputado Orlando Cidade destaca a chegada de médicos brasileiros e cubanos ao Amazonas. Veja agora no nosso resumo de notícias. Os distritos de Vila Amazônia, no interior de Parintins, e Freguesia do Andirá, no município de Barreirinha, devem receber novas escolas estaduais e aumentar a oferta de vagas para o ano letivo de 2014. A proposta da construção de escolas é do deputado estadual Tony Medeiros, que apresentou requerimento nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado. A proposta segue agora para o gabinete do governador Omar Aziz e para a Secretaria Estadual de Educação, SEDUC. O deputado petista Sinésio Campos argumentou que o Amazonas, pelo seu potencial mineral, não vai ficar de fora das discussões sobre o novo marco regulatório do setor. A declaração foi feita na última terça-feira em Brasília, na Câmara dos Deputados, em audiência pública realizada pela Comissão Especial que debate o setor mineral. O parlamentar está acompanhando de perto todas as atividades relacionadas ao setor mineral brasileiro, para garantir que os debates sobre a exploração mineral possam incluir as peculiaridades da mineração que tem sido praticada no Amazonas. O deputado Orlando Cidade destacou a chegada de médicos brasileiros e cubanos ao Amazonas pelo Programa Mais Médico do governo federal. O parlamentar afirma que uma série de municípios serão beneficiados com a medida. Já se anunciou a chegada de 52 médicos brasileiros que chegaram com aquela alegria para vir trabalhar tanto na capital Manaus, como também em alguns municípios do interior. E já se anuncia, inclusive um jornal hoje elencou 21 municípios que serão contemplados com os médicos cubanos que chegarão a Manaus dia 16. O que queremos destacar aqui, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, com 6 médicos. Maués, 5 médicos cubanos irão trabalhar lá em Maués. Santo Antônio do Sá e Codajás, 4 médicos cubanos. E aí vai outros municípios contemplando esses 62 médicos que, se Deus quiser, chegarão dia 16 de setembro, aptos a trabalhar aqui no nosso estado. Durante o pronunciamento, o deputado José Ricardo, líder dos partidos dos trabalhadores na Alean, o parlamentar lembrou o Grito dos Excluídos, que vai ser realizado no próximo dia 7 de setembro. O evento, que já é realizado há 19 anos, terá a juventude como tema. José Ricardo cobrou mais políticas públicas para essa parte da população. E você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Parlamentares aprovam mais de 10 projetos de lei durante a sessão plenária, entre eles o que cria o Comitê de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Deputada Conceição Sampaio cobra do Judiciário maior celeridade na entrega de intimações destinadas a agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. E mais, deputado Marcelo Ramos denuncia a nomeação de tenente-coronel como comandante regional da PM, acusado de envolvimento no caso Moa, que terminou na cassação do então deputado Wallace Souza.
E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean. Uma ótima noite para você e um excelente feriado.